nós trabalhamos durante esse semestre. Eu sei que a pandemia interrompeu todo o nosso procedimento de aulas presenciais, mas vocês continuaram tendo aulas comigo através das videoaulas aqui, que foi uma parcela de contribuição muito importante, aonde deu para aglutinar saberes dentro da disciplina que nós lecionamos nesse semestre, que foi Introdução ao Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos. Hoje chegamos à aula 7, estamos concluindo aí essa etapa. Porém, eu quero te fazer um convite. Se você quiser, e eu creio que muitos vão querer, continue estudando. Faça agora no próximo semestre, que eu acredito que já vai estar tudo normalizado no nosso país, concernente a essa questão da pandemia, já vai estar tudo normalizado, tudo liberado, as aulas, tudo certinho. Aí você vai fazer o próximo semestre o Pastor 1 e o Pastor 2, não é? Que é um ano de curso. E você vai ter a oportunidade também de estar tendo aulas comigo já em forma presencial, ou método presencial. Meus prezados, vamos concluir então hoje com Atos dos Apóstolos. Uma conclusão breve de Atos dos Apóstolos, porque a aula 6 eu trabalhei a temática sobre a introdução do cristianismo em Atos. E ali já foi um vídeo extenso, de uns 40 minutos, aonde trabalhamos todo esse transcurso histórico do cristianismo em Atos. E aí, hoje, nós vamos fazer só uma conclusão mesmo, para depois estarmos dando os últimos avisos sobre o trabalho de Lucas, né? O trabalho, as parábolas de Lucas. Meus prezados, como vocês viram no vídeo anterior, Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Ele não é só um livro histórico, ele é um livro que se torna um documento para a igreja cristã. É o documento historiográfico de Lucas, o historiador. E por que Lucas, o historiador? Porque eu considero Lucas um historiador, um prolífico historiador, que ele, além de compor o Evangelho de Lucas de uma forma biográfica e historiográfica, ele também vai desenvolver a historiografia primeva ou primitiva da história da igreja, a primeira historiografia da história da igreja. A igreja, nesses seus primeiros, vamos dizer aí, 60 anos, está narrada dentro de Atos dos Apóstolos. Claro que o livro de Atos dos Apóstolos inicia ainda com o testemunho efetivo, não é? A ordem imperativa de Cristo, e depois o testemunho efetivo das primeiras mensagens e testemunhos e testificações daquilo que viam e ouviam dos apóstolos, tendo Pedro como o exponencial dessa primeira etapa, até Atos capítulo 8. Depois de Atos 8, quando entramos no Atos 9, aí surge Saulo, a conversão de Saulo de Tarso, que vai, a partir de Atos 13, tornar-se o principal personagem da história da igreja em Atos Apóstolos. Vamos dizer assim, o principal personagem da história da igreja primitiva, que é Paulo. Paulo é não só o teólogo do caminho, o teólogo que vai desenvolvendo a sua teologia na construção doutrinária que fundamenta as igrejas, que vai implantando pelo o transcurso dos caminhos das regiões que ele vai alcançando, iniciando em Listra, Derbe, Icônio e indo às regiões da Ásia e depois Roma, e Espanha e Roma. E também nós temos que considerar que Paulo, ele vai ser um formador de discípulos, um construtor
motor de homens e mulheres para desenvolverem a atividade não só de pastorear a igreja, de estar à frente da igreja, mas de serem também discipuladores. Paulo, ele deixa esse legado da construção, formação e mentoreado de discípulos, ao mentorear homens como Tito, Timóteo e Epafrodito e tantos outros que ele vai concedendo esta formação e vai ampliando as possibilidades da igreja desses primeiros, vamos dizer assim, transcursos dessas primeiras 6 décadas, tomar uma propulsão de crescimento, não só quantitativo, mas qualitativo. Qualitativo no sentido, no âmbito doutrinário, no âmbito administrativo e no âmbito também de formação de novos obreiros, de novas frentes de trabalho, com igrejas que vão se gerando e se firmando na edificação e na propulsão de uma expansão exponencial do reino de Deus através da pessoa de Paulo. Paulo conta no início com a pessoa de Barnabé, depois vai ter o contributo de Silas, de Lucas, do próprio Marcos, o João Marcos, vai ter o contributo de Tito, de Timóteo, de Priscila, de Áquila, de Ninfa, não é? De Arquipo e de tantos outros, de Epafrodito, como eu já citei, de tantos outros que compõem a listagem dos discípulos de Paulo, aqueles que ingressaram no trabalho evangelístico e eclesiástico na proposta da expansão da igreja a partir da pessoa de Paulo. Atos também é considerado o livro que tem o tema Atos do Espírito Santo através das testemunhas. Testemunhas essa que cumprem na íntegra o verbo martireu, que seria testificar, ser um testemunha, ser um testificador, falar daquilo que viu, ouviu, sentiu e participou. Foi isso que fez de Atos Apóstolos e da igreja primitiva esse exponencial para o crescimento, para a estruturação e a fundamentação da igreja nessas primeiras 6 décadas, narradas em Atos dos Apóstolos. Meus prezados, os demais outros assuntos de Atos, vocês viram com muito mais propriedade no vídeo anterior. Este foi só um fechamento, uma vislumbração panorâmica em Atos. Agora, eu quero falar sobre o trabalho. O trabalho, as parábolas de Lucas. Eu forneci um livro lá na plataforma, não é? Que é justamente para ser a fonte de pesquisa para ampliar os seus trabalhos e conceder uma fundamentação teórica ainda mais expressiva para os seus trabalhos. Faça uma capa, coloque o nome da instituição FACEB, o nome do curso, Polo Ibicamp Campinas, coloque o nome, o seu próprio nome e o nome do professor Danilo Palar Lemos, disciplina Introdução ao Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos, e faça também um índice ou um sumário, e depois trabalhe as parábolas, tendo a proposta de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão em cada uma das parábolas que vocês estiverem tratando e pesquisando. Depois faça uma conclusão geral do trabalho. O envio do trabalho será entre 6 a 13 de junho.
mais propriamente de 6 a 10 de junho. Como enviar? Eu estarei entrando em contato no início de junho e certamente a coordenadora orientará também como vocês podem enviar pela plataforma. E é melhor enviar pela plataforma, mas também poderá enviar pelo meu e-mail que eu vou conceder no início de junho para vocês poderem também estar enviando o trabalho, ok? Então, estamos juntos, continuem avançando e agradeço a todos por esse semestre abençoado.